Hoje nós começaremos aqui na nossa igreja uma série de mensagens, uma série de reflexões que nós teremos, que para mim é um enorme desafio me colocar diante de vocês para tratar desses temas, porque eles são não só complexos de se lidar com esses temas, mas eles também se apresentam de formas específicas na vida de cada um. Nem todos lidam com esses problemas que nós trataremos da mesma forma. Então é um desafio muito grande. Mas eu me proponho a isso porque eu creio que a palavra de Deus, ela tem respostas para os anseios mais profundos da nossa alma. O inverno da alma, que é o título que eu dei para essa série, é aquele momento em que nós nos vemos em situações particulares da nossa caminhada, em momentos diferentes, em idades diferentes, em muitos contextos diferentes, mas nós nos vemos naquela caminhada sombria, sem luz, sem direção. Parece que tudo está ali, parece que você está sozinho em meio àquela caminhada, e todas as coisas são difíceis ao seu redor. A vontade de lutar, a esperança, o prazer em viver, parece que fogem de nós. E é por isso que eu creio que a palavra de Deus, ela tem muito a nos dizer em relação a isso. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos transformar por completo. O Senhor Jesus não toca só o nosso intelecto, ou não toca só o nosso coração, no sentido de sentimentos. Ele nos toca por completo, assim como Ele nos criou. Não é verdade? Então é por isso que Ele toca em mim e em você, em todas essas áreas. Mas eu tratarei desses assuntos a partir da palavra de Deus, da Bíblia. Porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, e por isso não tem como eu tratar a partir dessas perspectivas. Mas antes da gente continuar, eu quero pontuar duas coisas aqui que são muito importantes. Dois extremos, dois exageros que nos atrapalham a lidar com essas questões. O primeiro deles é que muitos cristãos não conseguem olhar para os recursos da medicina, ou da psiquiatria, ou da psicologia, como um recurso para nos ajudar em momentos assim. Às vezes porque não tem informações sobre o assunto, às vezes porque tem preconceito sobre essas questões, né? Eu ir no psiquiatra é coisa de louco, ou pensamentos desse tipo. E nós estamos num extremo do pêndulo, nós estamos num extremo do diálogo, ou melhor, da falta de diálogo. Por outro lado, eu acho que há também, no meio de muitos cristãos, quando eles descobrem as ferramentas da psiquiatria, da medicina, eles não conseguem olhar para outros recursos, ou eles parecem não conseguir olhar mais para a palavra de Deus em busca das necessidades da sua alma. Então o que eu quero dizer é que as coisas não são excludentes. Deus pode ter maneiras diferentes de lidar com as situações. Deus pode ter maneiras diferentes de usar pessoas e profissionais para nos ajudar nessas questões. Então não é uma questão de quem tem a palavra final. É uma questão de como Deus tem nos guiado na nossa vida, como Ele tem nos orientado, para que a gente possa viver e viver em abundância. Então, esses dois extremos, esses dois exageros, eles nos prejudicam de tratar essas questões, que são difíceis, como eu disse, são complexas. Elas precisam de muita sabedoria, de muito tato da nossa parte. Então tente evitar esses dois exageros, de se opor à medicina, à psiquiatria, como se fossem coisas que você não precisa, mas também não as idolatre, porque elas têm a sua limitação, como humanas que são. Então, eu quero falar com você hoje sobre o primeiro tema da nossa série de mensagens, que é sobre o medo. Eu vou tratar a partir da palavra de Deus e ver com você que o medo, ele tem razões e motivos espirituais para habitarem o nosso coração, a nossa vida, e nos atrapalharem a viver uma vida de acordo com o que o Senhor quer que a gente viva. Recentemente eu li uma frase, na verdade, de alguém citando uma frase do William Shakespeare. Shakespeare foi um grande dramaturgo, alguém que fez grandes peças de teatro, mas não só fez peças de teatro, ele fez grandes peças de teatro,
ótimas peças, porque essas peças de teatro relatavam as crises e os problemas da vida. Isso é uma das razões pelas quais ele é tão conhecido. Ele era um homem brilhante, um homem muito inteligente, e ele apresentava nas suas peças os dramas, os problemas e as crises que eu e você vivemos no nosso dia a dia. E tem uma frase dele que eu achei muito interessante, que diz assim: palavras ditas a um coração angustiado podem evitar que ele morra de medo. Palavras ditas a um coração angustiado podem evitar que ele morra de medo. Isso é muito interessante. O Shakespeare percebeu uma coisa que eu espero que ao final dessa mensagem eu e você também percebamos como uma necessidade que, embora ele tenha visto o problema, ele talvez não tivesse a solução para esse problema, mas não quer dizer que ele não tenha identificado a razão do medo ou o problema do medo. Medo, os nossos medos, eles são variados, porque eles fazem parte da nossa humanidade. Somos limitados, somos frágeis, somos indefesos tantas e tantas vezes, e por isso temos medo. Nós não gostamos de admitir, nós gostamos de pensar, de até nos iludir que somos senhores de nós mesmos, mas nós não somos. O medo está a todo momento à porta. O medo em relação, medo da dor, medo da fome, medo de acidentes, medo de furar um pneu na estrada e você ficar sozinho lá, medo de doenças, dos imprevistos da vida, de mudanças, situações que não controlamos, de não ter amigos, de não ser amado, medo de sentir medo, medo da solidão, medo da morte. São tantos os medos, a lista aqui poderia continuar muito mais, eu pensei alguns. São tantos os medos que nos cercam, que se nós fôssemos falar apenas sobre eles aqui, nós sairíamos aterrorizados hoje à noite. Porque o medo, ele não só é real, e por isso nós estamos tratando dele, como ele é intimidador, ele é poderoso para nos paralisar. E disso nós não podemos duvidar, que o medo, uma vez instalado no nosso coração, ele pode nos fazer tremer. Aí talvez você pode pensar, né? Mas a geração dos mais novos aí, eles não lidam mais com esses medos, é uma galera mais informada, é uma galera que está inteirada tudo, a globalização, né? Muita energia, muita alegria. Estudos frequentes têm mostrado que um dos problemas que essa nova geração, a geração desses nativos digitais, dessa geração mais nova, com muito mais informação do que nós julgamos assim, a gente olha e fala assim, nossa, já está passando o dedinho no celular aqui, já está achando alguma coisa, quanto ele é mais inteligente do que eu. Uma das crises que essa geração mais enfrenta é o medo. É o medo. O medo do mundo instável e cada dia pior que eles têm que enfrentar. Instabilidade no amor, eles não conseguem manter compromissos. A instabilidade no trabalho, antigamente você conversava com alguém, a pessoa ficou 40 anos no mesmo emprego, na mesma empresa. Hoje, não existe isso. Por motivos bons, porque o mercado de trabalho mudou, mas porque a instabilidade está alastrada no nosso mundo. E eles têm que lidar com isso. Medo também pela competição. Medo de competição, de habilidades. Hoje você não adianta só você falar inglês, você tem que falar inglês, você tem que falar mandarim. O mandarim é a língua do futuro, o chinês, né? O chinês é a língua do futuro, então você tem que falar outras línguas, você tem que ter, capacidades, muitas capacidades que com a pouca idade é muito difícil de você ter, na verdade é impossível você ter, o que na maioria das vezes, hoje as pessoas exigem para o mercado de trabalho. Eles têm muito medo da cobrança dos pais, por medo de falharem, porque toda hora estão ouvindo o quanto eles estão recebendo de investimento, o quanto eles estão recebendo de atenção, por isso eles têm medo de falhar. Medo das escolhas que eles tomarão, que os levarão a errar. Todos nós sabemos que escolhas são boas e outras escolhas são ruins. Isso é inevitável na vida. Ninguém pode ter uma garantia de que as suas escolhas serão acertadas. Eles não conseguem confiar no amor. São o que o mundo atual chama de narcisistas, né? Mas narcisista é só um nome bonito para egoísta. Eles conseguem só olhar tanto para si mesmos que eles não conseguem manter um relacionamento muito tempo. Medo de não ter a sua imagem em alta conta como o mais inteligente, o mais seguido nas redes sociais, o mais importante, o mais isso. Talvez essa seja a geração que mais tem medo que já pisou no nosso planeta.
dada a quantidade de informação que eles têm, dada essa imersão que eles estão de um sabendo da vida do outro. Isso traz medo. Então o que eu quis dizer com isso, não é fazendo uma comparação de gerações, mas é que o medo, ele não só é presente como atual, mas que ele também tem paralisado a cada um de nós, independente da sua idade. O medo faz parte da nossa caminhada aqui, da nossa vida aqui. Todos têm algum medo em comum, como vimos na frase do Shakespeare. Todos eles nos paralisam por algo, e sobre isso que eu quero falar com você hoje. Um texto muito interessante, Mateus capítulo 14, versículo 22. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quando Jesus acalma a tempestade, Pedro anda sobre as águas. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até do outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um forte vento havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa é uma passagem muito conhecida, muito viva na nossa mente. Você lê o texto assim, você consegue fazer a cena, né? Você consegue imaginar a cena de forma muito clara. Então, eu quero apenas destacar algumas coisas aqui com você sobre a forma como Jesus lida com os discípulos em relação ao medo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é que a primeira ação de Jesus é uma partida. Jesus envia os discípulos sozinhos. Eles estavam, pouco antes disso aqui, eles estavam já no entardecer, e Jesus havia multiplicado os pães, alimentado 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e os discípulos estavam maravilhados com o poder de Jesus. Jesus havia demonstrado todo o seu poder, toda a sua capacidade, a sua divindade naquele momento, e os discípulos estavam boquiabertos com a grandeza e com o poder de Jesus. E aí, antes de despedir totalmente as multidões, Jesus insiste com eles, no finzinho da tarde já, e diz assim: vocês vão atravessar o mar da Galileia e eu vou depois. Os discípulos entram no mar e vão. O mar da Galileia, ele é comumente chamado de mar, mas ele é um lago, na verdade. Ele é um grande lago, né? Ele tem extensões de um lago, não configura um mar, nem é de água salgada, mas ele é chamado comumente de mar da Galileia até hoje, inclusive. Então eles saíram de onde eles estavam e foram até Betsaida. A Betsaida não está nesse texto no relato de Mateus, mas está no relato de Lucas, qual era o destino certo deles, que era Betsaida. Após Jesus então despedir a multidão, ele envia os discípulos mar adentro e ele sobe a montanha para orar. Quando ele manda os discípulos, tem uma coisa muito interessante aqui. Ele então estava junto com os discípulos, fez o milagre da multiplicação e agora envia os discípulos sozinhos mar adentro.
Há 3 coisas aqui muito interessantes. Jesus tira os discípulos da terra firme. Jesus pede para eles atravessarem numa hora incomum. Isso é muito interessante no texto. Já estava entardecendo. E embora eles fossem pescadores, homens que conhecessem o mar, não era natural, não era comum eles arriscarem uma viagem noturna naquele momento. Porque depois você pode até procurar na internet, é muito bonito você ver, né, o Mar da Galileia. Ele é um lago grande, ele é um lago que tem quase 20 quilômetros de distância um do outro, né, uma ponta da outra, de onde eles estavam. Então eles levariam um tempo para atravessar aquilo ali. E eles, embora experientes, era uma coisa incomum. Eles poderiam ter deixado para ir no outro dia. Mas o texto começa dizendo que Jesus insistiu com eles para que fossem até o outro lado. Então, após aquele momento ali da manifestação do poder de Deus, o culto, a comunhão, a multiplicação dos pães, aquele momento maravilhoso, os discípulos vão sem questionar. Eu consigo imaginar assim o momento assim de extrema alegria dos discípulos. Gente, olha o que Jesus fez, ele é o mestre. Eu consigo imaginar eles conversando assim e maravilhados com a grandeza de Jesus, enquanto eles subiam no barco, enquanto eles iam. Então Jesus manda eles para o mar. Jesus manda eles mar adentro. A travessia do Mar da Galileia, como eu disse, é mais ou menos uns 20 quilômetros. E Jesus manda eles ali, porque naquele ambiente Jesus já sabia que aconteceria uma coisa muito interessante, que é, mesmo que eles fossem pescadores experientes, eles lidariam com uma incerteza muito grande. Naquilo que eles mais dominavam na vida, porque eram bons pescadores, a vida inteira, eles seriam provados e veriam que nada de toda a sua capacidade, a sua habilidade, lhes serviria. Fosse para salvá-los, fosse para confortá-los. E Jesus mesmo assim os manda mar adentro, sozinho. A terceira coisa é que vem uma tempestade inesperada. No Mar da Galileia tem um fenômeno que é muito interessante. Ele tem um lago e tem montanhas ao redor. Se você ler no texto, fala que um vento forte batia contra o barco, né? Fazia com que o barco ficasse à deriva. Lá acontece um fenômeno que as tempestades se formam muito rápido. Às vezes o clima está normal, está tudo bem, está um dia ensolarado assim, mas rapidamente o clima é mudado e se torna uma tempestade. Por causa da forma como correm os ventos, tem as correntes de ventos ali no Mar da Galileia. Então os discípulos que já estavam noite adentro no mar, eles são pegos por uma tempestade. E ao invés de conseguirem terminar o seu percurso, no meio do mar ali eles são colocados à deriva. Quando eu vi isso em filmes já, né? Você já deve ter visto também. Quando um capitão de um navio é pego por uma tempestade muito forte, o que ele faz? Ele recolhe as velas e deixa o navio à deriva, para que, se ele for tentar lutar contra a força da tempestade, o navio vai naufragar. Então os discípulos deixaram o seu navio à deriva, esperando que alguma coisa acontecesse, aterrorizados com aquilo que estava acontecendo com eles. E assim como os discípulos estavam em um ambiente cheio de imprevistos, que os pegou assim de forma totalmente inesperada, dada a sua alegria, eles nem pensavam que aquilo pudesse acontecer. Na nossa caminhada aqui nesse mundo, nós também somos pegos por momentos e circunstâncias assim. Eu e você também somos atropelados. Os imprevistos, as incertezas, os problemas, eles não batem na nossa porta e perguntam qual é o melhor dia para eles aparecerem. Eles não chegam até nós e dizem quanto que é melhor para esse seu carro estragar? É hoje que você está apertado de serviço? Não, simplesmente acontece. E essas crises, esses problemas, eles fazem parte mesmo na vida daqueles que estão caminhando com Jesus e acabaram de ver grandes milagres. Isso aqui não está acontecendo com aqueles que não conheciam o Senhor Jesus. Isso aqui está acontecendo com os discípulos. E eles acabaram de ver Jesus mostrando o seu poder, a sua divindade, a sua capacidade de fazer coisas extraordinárias. Então, eu e você, assim como os discípulos, embora não seja o nosso desejo, na verdade nós nem queremos passar por isso, nós somos atropelados por circunstâncias que aguçam o nosso medo, que nos fazem temer, que nos fazem perceber que somos fracos, limitados, incapazes, que não governamos absolutamente nada da nossa vida. E o quanto nós não gostamos de não ter o controle. E o quanto nós odiamos não ter o controle das nossas vidas. Ao passo que nós amamos pensar, achar
que temos o controle. Nós amamos uma mentira quando negamos a realidade do medo, dos imprevistos, como esses que aconteceram com Jesus. Então o quadro que eu quero pintar aqui para você é o seguinte: assim como aconteceu com os discípulos, os problemas vêm e ainda virão sobre mim, sobre você, não porque eu quero que esses problemas acontecerão, mas porque inevitavelmente eles acontecerão. E eu quero que eu e você tenhamos ou saibamos, vejamos qual é o caminho de Jesus para que a gente possa lidar com esses medos. Porque se eles são presentes, porque se Jesus, mesmo sendo nosso mestre, mesmo fazendo grandes milagres, não nos tira do caminho das tempestades, mas pelo contrário, às vezes nos insiste passar pelo caminho da tempestade. Não foi isso que ele fez com os discípulos? Ele insistiu que os discípulos entrassem mar adentro. Se o nosso Deus nos faz passar por caminhos assim, se o nosso Deus nos faz às vezes passar por vales sombrios da sombra da morte, como diz lá no Salmo 23, eu e você precisamos aprender a lidar com a insegurança, a incerteza e com o medo que esses lugares trazem. A segunda coisa então que eu quero destacar aqui, a primeira foi que Jesus enviou os discípulos, a partida. Jesus se separou dos discípulos para que eles passassem por uma situação difícil, de incerteza, de impotência e de medo. Mas a segunda que eu quero destacar é a presença de Jesus. Olha que interessante, no versículo 25 diz assim: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, vendo os discípulos. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Embora o pôr do sol seja um pouco mais tarde em Israel, o pôr do sol não é às 6 da tarde como nós temos aqui, né? Ele é um pouquinho mais tarde, umas 2 horas de diferença do nosso aqui. Eles foram pegos bem no meio da sua travessia pela tempestade. E quando essa tempestade os pegou, colocou eles à deriva, eles não tiveram algum medo. Quando a Bíblia fala aqui que eles ficaram aterrorizados, é que eles ficaram completamente dominados pelo medo. No momento em que eles viam que naquele momento eles não viam esperança alguma, eles não tinham nada para fazer, eles estavam totalmente incapazes de fazer qualquer coisa para salvar a si mesmos ou aos outros. É uma situação realmente de desespero. Uma situação assim, que é quando nós vemos, né, quando vemos alguma catástrofe acontecendo em algum lugar, algum terremoto, você vê as pessoas correndo, loucas, desesperadas, correndo do medo, correndo do que pode lhes acontecer. Assim estavam os discípulos naquele momento, mas propositalmente Jesus coloca eles onde? No mar. Porque no mar o que eles podiam fazer? Eles não podiam correr. Os discípulos não tinham como ter alguma atitude que mudasse a circunstância deles. Eles estavam ali, realmente à deriva, totalmente à mercê e à necessidade, totalmente à mercê e com a necessidade de que alguém fizesse algo por eles. É interessante que quando eles viram Jesus andando, eles pensaram que era um fantasma. Olha que interessante isso. Pensaram que era um fantasma. Olha o poder do medo sobre nós. Poucas horas atrás, o que eles viram Jesus fazer? Multiplicando pães, alimentando 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então foi muito pão, muito peixe, milagre. Eles estavam, como eu disse, assim nas nuvens com o poder de Deus, com a manifestação da glória do Senhor, mas tomados pelo medo. Quando eles veem um homem, e eles sabiam que Jesus não estava no barco, quando eles veem um homem andando sobre as águas, o que eles pensam? É um fantasma. Nenhum deles havia visto um fantasma, porque fantasma não existe. Eles haviam visto Jesus multiplicando pães e peixes. Na hora do medo, tudo aquilo que nós sabemos, todo o conteúdo que temos na mente, ele não pode nos salvar, ele não pode nos ajudar. Nós vacilamos facilmente, nós esquecemos do poder e da grandeza do Deus que estava próximo de nós, que está próximo de nós no momento do medo. E naturalmente cremos em algo que não existe, mesmo que esse Deus tenha feito já coisas na nossa vida
tão claras, perceptíveis, visíveis do seu amor e do seu cuidado, nós nos esquecemos do que ele fez. Olhem para vocês verem o poder do medo sobre a vida desses discípulos. Eles nunca haviam visto um fantasma, mas pensaram que era um. Haviam visto Jesus há poucas horas fazer coisas maravilhosas, mas não conseguiram se lembrar dele. É por esse caminho, é por causa dessas reações que nós não podemos atirar pedras nos discípulos, porque se estivéssemos lá, muito provavelmente faríamos o mesmo. É por reações assim que o Senhor Deus nos registrou passagens como essa, para que eu e você possamos aprender a lidar nas travessias dos mares que nós faremos. A nossa vida aqui é uma travessia, é uma caminhada. E as tempestades, assim como no Mar da Galileia, se formam assim. O nosso mundo vira de cabeça para baixo assim. Não importa quanto dinheiro nós tenhamos, não importa a nossa posição social, não importa o quão seguro eu esteja naquilo que, isso aqui ninguém pode tirar de mim. A nossa vida é incerta, assim como era aquela tempestade. O medo tira a realidade, o medo nos tira da realidade, porque consideramos apenas nossa humanidade diante desse mundo tenebroso. É por isso que ele consegue nos vencer, porque nós nos olhamos sozinhos na situação. Nós nos esquecemos de que em nenhum trajeto dessa caminhada, em nenhuma parte da travessia desse mar revolto que nós temos que atravessar nessa vida, Deus nos preparou para caminharmos sozinhos. Ele nos colocou aqui para caminhar conosco. É interessante que o texto de Hebreus fala assim: Jesus, mesmo sendo Deus, aprendeu por meio do sofrimento. Sofrimento é diferente de dor. O sofrimento nos ensina. Pelo sofrimento nós somos trabalhados. Pelo sofrimento nós somos amadurecidos. Então não ache você que Deus nos tirará do caminho do sofrimento. Mas Ele não nos colocou aqui para sermos reféns do medo. Passar pelo sofrimento é diferente de ser refém do medo. E eu e você precisamos aprender, junto com esses discípulos aqui, que eu e você não podemos atirar. Eu e você não podemos atirar pedras neles, com as suas reações. Por isso Jesus diz a eles: não tenham medo, coragem. Naquele momento amedrontador, a resposta de Jesus não é uma resposta do tipo assim que eu e você talvez faríamos. Não, calma, eu estou aqui, fica tranquilo. Não é uma resposta de quem quer confortar, mas é uma resposta de confrontação. Olha o que Jesus fala para eles: não tenham medo, coragem, sou eu. Jesus confronta aqueles discípulos que estavam amedrontados. Jesus, ao invés de apenas abraçá-los, Jesus fala para eles assim: pensem no que vocês estão fazendo. Gente, Jesus não está negando a realidade da tempestade, porque ela estava ali. Jesus não está negando a humanidade dos discípulos, porque somos humanos, somos frágeis e somos incapazes de governar a nossa própria vida. O que Jesus estava questionando era a fé daqueles homens. O que Jesus estava questionando era o conhecimento que eles tinham do Deus que tinha acabado de fazer grandes milagres na frente deles, e eles não conseguiam se lembrar dele naquele momento difícil. Como é possível não ter medo numa situação como essa? Como é possível não ter medo em tantas situações aterrorizantes que nós vivemos? Somente com a presença de Jesus na caminhada é que nós podemos vencer o medo. Somente com uma fé real e verdadeira em Jesus, não como um adendo, não como uma gaveta, não como um amuleto que eu vou a Ele quando eu preciso, mas como alguém que eu ando dia após dia, como alguém que eu me lembro momento após momento, como alguém de quem eu sou consciente de que é nele que eu me movo e nele que eu me existo. Parafraseando o texto de Paulo lá em Atos: eu não faço o que eu faço, um movimento como esse, porque eu tenho força nos meus músculos. Eu não respiro porque o meu pulmão consegue fazer isso sozinho. Eu não penso por mim mesmo. Tudo que eu faço por causa de Deus. Toda a minha existência provém dele. O medo é a minha falta de consciência, é o meu esquecimento de que a minha vida está nas suas mãos. Se eu não posso fazer nada por mim, Ele me colocou aqui para caminhar com Ele. As tempestades da vida não podem me tirar a vida.
se isso não está nos planos de Deus. E se está nos planos de Deus, a minha fé vai me dizer o quê? Não tenha medo, coragem, sou eu. Diante de Jesus, como nosso mestre, como nosso Senhor, o medo se torna pequeno. Ele é grande diante de mim e de você, porque somos sim pequenos e limitados. Mas aquele que nos colocou aqui, aquele que anda conosco, momento após momento, mesmo que ele não esteja presente fisicamente na nossa vida, como ele não estava naquele barco, era dele que os discípulos deveriam se lembrar, e é dele que eu e você devemos nos lembrar na hora do medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo. Olha que interessante. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Eu não tenho dúvidas que uma das passagens, ou um dos momentos, melhor dizendo, passagens não, um dos momentos que João aprendeu isto, foi nesse momento aqui. Foi no momento em que ele estava com Jesus no barco, estava naquele barco, e ele teve essa experiência de medo, assim como todos os outros discípulos também tiveram. Por isso, por esse amor que lança fora todo medo, eu quero falar para você a última lição que eu aprendo aqui, que é a promessa de Jesus. A primeira é a partida. Jesus envia os discípulos, insiste com eles, é da vontade de Jesus, ele queria que os discípulos passassem pelo mar sozinhos. A segunda, a presença dele, mesmo que ele não estivesse presente no barco, mesmo que ele não estivesse ali fisicamente, mesmo que os olhos dos discípulos não o vissem, eles deveriam ter confiado. Eles deveriam ter olhado para Jesus como aquele em que eles deveriam ter confiado, assim como o Deus que havia multiplicado os pães e os peixes. Então, partida, presença e, por último, promessa. Não deixe o medo te dominar. Continue a confiar. Não deixe o medo te dominar. Continue a confiar. Versículo 28 diz algo sobre Pedro. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Pedro aqui mostra muito claro assim, a sua humanidade, assim como eu e você. É interessante porque a atitude de Pedro é dupla. A atitude de Pedro é ambígua. Ela tem duas faces. Por um lado, ele não reconheceu Jesus e questiona se é realmente. Ou seja, o se é uma condicional. Ele está colocando em xeque aquilo ali. Ele não sabe se é. Mas ele não sabe somente por causa da tempestade que estava forte. Porque não é todo mundo que anda sobre as águas. Ele já tinha chegado à conclusão de que aquele fantasma não existia, porque somente Jesus poderia fazer aquilo. Ele já tinha ouvido a voz do seu mestre, que ele conhece. Não tenham medo, coragem, sou eu. E aí ele fala: se você é, a minha e a sua humanidade. Quando Jesus se mostra presente a mim e a você nos nossos momentos de medo, nós ainda temos a capacidade de duvidar, mostrando que o problema do medo, o outro lado do medo, não é só a coragem no sentido humana de eu conseguir enfrentar o meu medo, mas a fé. Então Pedro olha para Jesus por um lado e não reconhece ou duvida que ele é o mestre. Por outro lado, ele confia e sai do barco, sacudido daquele jeito que o barco estava, como um papel ali no mar. O barco agitado de um lado para o outro, mas Pedro coloca o pé na água. Pedro coloca. Quando o Senhor Jesus diz venha, Pedro coloca o pé e anda sobre as águas. O quanto eu e você podemos nos identificar com Pedro aqui na nossa caminhada? Ora crendo, ora descrendo, ora caminhando de perto, ora deixando. Isso não é para colocar um peso na nossa mente, na nossa alma, no sentido de que nós somos humanos e nós corremos o risco de fazer isso aqui como Pedro, mas para que seja um ponto que eu e você, que esteja sempre diante dos nossos olhos, porque a gente precisa crescer nesses pontos. Os nossos medos, as nossas incertezas, as más reações ao medo que podemos ter, porque o medo ele pode nos paralisar, nos fazer ficar fechados no nosso quarto, mas o medo pode também nos levar a fazer coisas que nós não devemos fazer, porque queremos nos proteger do medo. Então, para que eu e você não sejamos reféns do medo, eu e você não podemos uma hora crer e uma hora descrer. O nosso conhecimento de Jesus, ele tem que ser firme. A nossa fé
tem que ser inabalável. A nossa fé tem que ser a certeza daquilo que nós não vemos. O que humanamente falando é uma contradição. Eu não posso ter certeza humana de algo que eu não vejo, no sentido de algo espiritual. Eu não posso ter certeza racional, humana, de algo que eu não vejo. Mas no meu relacionamento com Jesus, na minha caminhada diária com Ele, eu posso. Eu posso ter a mesma fé de Pedro, de colocar o pé sobre aquela água. O ponto alto aqui dessa passagem é quando Jesus diz: venha. Pedro experimentou algo sobrenatural aqui, mas não por ter andado sobre as águas, pois o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes poderia fazê-lo andar sobre as águas. Jesus estava ali andando. O grande milagre, a grande manifestação do poder de Deus aqui não é o andar sobre as águas, mas é a experiência que Pedro teve de fé, de falar: Jesus está comigo, e independente das circunstâncias, e independente de como esteja o mar, eu conseguirei caminhar nessa tempestade, porque eu estou ouvindo a voz do meu mestre, e eu estou seguindo a Ele. É essa experiência sobrenatural, embora eu e você não tenhamos ido no mar da Galileia, eu e você podemos ter diariamente, de confiarmos em Jesus, colocarmos o nosso pé na água e continuarmos caminhando, mesmo em meio à tempestade, mesmo por sobre as águas, porque o mesmo Deus de Pedro é o meu Deus e o seu Deus. O mesmo Deus que quis arrancar o medo do coração de Pedro é o mesmo Deus que quer arrancar esse medo do meu e do seu coração, nos fazendo crer, nos fazendo confiar de que não importa quão poderosas possam ser as tempestades da nossa vida, Ele é o Senhor da tempestade. Ele é quem manda a tempestade e Ele é quem acalma a tempestade. O meu problema nunca foi e nunca será a tempestade, mas será a minha fé em Jesus. Na minha vida, as minhas dificuldades nunca determinarão o futuro, apenas a boa mão de Deus sobre mim. E por isso Jesus, quando Pedro afunda e fala: me salve, Senhor, Jesus responde a ele, ao invés de abraçar, ele fala: estou aqui, meu filho, não, fica aqui comigo. Jesus mais uma vez dá uma dura nele. Jesus diz: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Sabe por que Jesus é duro com Pedro? Porque Jesus sabe que o medo, a insegurança e a solidão que Pedro estava sentindo naquele momento ali, sem ninguém, é porque ele não estava vivendo a sua vida com fé, na presença e na promessa de Deus. Esses últimos 2 pontos que eu falei. Jesus já havia mostrado que estava com ele. Jesus já estava mostrando a todo tempo. Eles não haviam entendido o que Jesus estava querendo ensinar com a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava querendo dizer assim: gente, isso aqui é pouco demais. Isso aqui para mim não é algo grandioso. Eu posso fazer muito mais, por isso eu quero a fé de vocês em mim, porque isso aqui é pequeno diante do que o meu poder pode fazer. Não viva a sua vida com base nos medos que te cercam, eles te enlouquecerão, a ponto de você se desesperar por completo com a vida. Viva a sua vida pela fé em Jesus, sabendo que Ele está com você a todo tempo, sabendo que Ele te leva e te levará em alguns momentos da vida aos pastos verdejantes, mas Ele também te levará aos longos e sombrios invernos da alma, caminhando com você. Que o medo, embora aterrorizante, que o medo, embora grande diante da nossa pequenez, mas ele não é maior que o nosso Deus, Ele não é maior que o seu Deus. Não importam as tempestades, não importam as ondas, não importam quão revolto possa estar o mar da sua vida. Não importa o quanto você olhe para a sua vida e diga assim: isso é impossível de ser transformado. Isso aqui não tem chance. O nosso Deus pode mudar a sua vida. E por isso que eu quero terminar esse momento aqui lendo um texto de Paulo muito bonito, de Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz assim: o que nos separará do amor de Deus? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria ou perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A resposta para o medo que te aprisiona no seu coração é a fé em Cristo Jesus. É a certeza de que Ele é Senhor. É a certeza de que você não tem a vida nas mãos, mas Ele tem. E o melhor que nós podemos viver nessa vida, a vida com abundância, é uma vida guiada pela mão do Senhor. E é por isso que eu quero convidar você nesse momento a nós participarmos juntos da ceia do Senhor. A nós nos relembrarmos do sacrifício de Jesus, que naquela cruz nos comprou com o seu amor, nos comprou para uma vida longe e separada do medo, nos comprou para uma nova vida, onde a coragem não está nas minhas forças, não está na minha juventude, não está no meu controle emocional, mas a nova vida está firmada na graça de Cristo Jesus, na nova vida que Ele dá e no poder que emana da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Eu convido você então a se colocar de